Pessoal, eu quero falar um pouquinho também de emendas PIX agora. Por quê? A maioria das emendas PIX e as emendas de comissão de 2023 e 2024 está em desacordo com a Constituição Federal, segundo a ONG Transparência Brasil. Numa nota técnica, essa instituição afirma que, nos dois casos, a maioria não indica com precisão a finalidade do gasto, o destino do recurso, de onde vem, quem está enviando esse dinheiro para as suas bases eleitorais, para os municípios que esses parlamentares representam. Nós preparamos uma ilustração aqui para vocês, até para explicar e relembrar o que são essas emendas. Quando a gente fala da emenda PIX, é aquela modalidade individual, em que há a dispensa ali de vários critérios técnicos, né? Esse dinheiro cai na conta do município, por isso que chama PIX. Da mesma maneira que no dia a dia a gente utiliza o nosso PIX para depositar, para fazer transferências com facilidade, isso aconteceria também com esse tipo de emenda aqui que vai para os cofres dos municípios muito mais rapidamente. É ligeiro o negócio. E tem as emendas de comissão que a gente falou muitas vezes ao longo aqui do nosso 3 em 1, que são os repasses feitos pelas comissões da Câmara e do Senado. Só que essas emendas, elas não permitem a identificação, ou seja, elas não saem carimbadas com a pessoa que está fazendo a indicação, por que há essa indicação, de que maneira que ela vai chegar ali naquele município. Então, a ONG traz justamente uma falta de transparência no meio ou na forma como esse dinheiro que é nosso é enviado para esses locais. E aí a gente sempre traz aquela questão de não criminalizar as emendas, porque elas são importantes também para que esses municípios, para que esses pontos do Brasil que têm os seus representantes ali no Congresso, recebam então o dinheiro que é necessário para avançar em várias questões que são necessárias ali naquelas cidades. Mas não faz sentido nenhum que a gente não saiba a maneira, por quê, quem ou qual obra de fato ou qual mudança vai ser consolidada ali naquela cidade a partir do envio desse recurso. Nós temos uma próxima tela então que mostra quais são as propostas ali da ONG Transparência Brasil para essas regras. Ela dá sugestões da seguinte forma, e as duas, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Regra sobre a destinação. Então, impor que toda e qualquer emenda observe critérios claros sobre a destinação dos recursos. E transparência efetiva, que é a disponibilização dos dados e informações detalhados sobre o fluxo da apresentação e também a execução das emendas de forma acessível. É garantir para mim, Alan Gani, o que a gente espera ou o que deveria ser óbvio para os nossos representantes, né? A palavra correta aí é transparência. É lógico que o PIX é um instrumento de muita agilidade. Então, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul, ele foi essencial. Agora, você não pode utilizar um instrumento de agilidade justamente para turbinar as emendas, chegar mais rápido e aí o pior, sem a falta de critérios e com falta de transparência, né? Que ocorre, né? A continuação do orçamento secreto, Evandro, ocorre principalmente nas emendas de comissão, porque as emendas individuais e as emendas de bancada, elas são impositivas. É como se esse dinheiro já fosse carimbado, né? E nas emendas de comissão, onde você tem a flexibilidade. E aí os líderes do Congresso acabam destinando, e muitas vezes via emenda PIX, né? Que a emenda PIX não é mais um tipo de emenda, né? Na verdade, você tem três, né? Emenda individual, de bancada e de comissão. Mas você usa esse instrumento, que é a emenda PIX, para irrigar, perfeito, as emendas de comissão sem nenhum critério. Fala, ô Piperninho. Sabe que ontem, acho que foi ontem, no Jornal Estado de São Paulo, tinha lá uma matéria mostrando que as emendas PIX, elas acabam beneficiando mais os parlamentares do Centrão do que, inclusive, os do PT. Até uma conclusão que eu achei curiosa, mas não me surpreende muito, né? Até por conta disso tudo que o Alan falou, né? Então, elas circulam lá pelas comissões e hoje, até pelo rodízio, né, feito aí no comando das comissões, o PT acaba dirigindo o menor número, né, delas e tal, então certamente acaba ficando um pouco distante na distribuição dessas emendas. Agora, eu acho muito oportuno o trabalho que a Transparência Brasil faz a respeito dessas sugestões e tal, mas eu acho tudo isso muito utópico, porque esse é um país corrupto. Isso a gente tem que falar com todas as letras. O Brasil é um país corrupto e, em relação a isso, não há nenhuma perspectiva de que vá melhorar. Muito pelo contrário. Eu acho que eles vão acabar, inclusive, encontrando um outro subterfúgio para piorar
olha o que acontece. Isso aconteceu com o orçamento secreto, por exemplo. Exatamente, né? Não tem jeito. Quer dizer, é sempre assim. Eu não nasci ontem e não tenho ilusão nenhuma de que isso vai mudar para melhor. 5h43, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta para o nosso giro final. Aqui nas outras plataformas continuamos. Fala, Gustavo Segré. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, tendo a possibilidade de ser inconstitucional a metodologia que tem hoje as emendas, dê um prazo de 48 horas. Para que 48 horas o Congresso, quem seja, se manifeste e explique quem mandou, aonde mandou e para que mandou. E dessa maneira todos estaremos mais tranquilos, porque se tivermos que depender de algum partido político que acione o STF, vai ser complicado. A grande maioria dos partidos está envolvido nessa teórica falha constitucional, então vai ter que ser o STF mesmo. E o ministro Flávio Dino, se não estou errado, está fazendo conciliações para aquele orçamento secreto. Poderia aproveitar e já intimar a quem corresponda para que dê as explicações que precisem ser dadas. É dinheiro público, deve ter transparência sim, em tudo. Agora, Fábio Piperno, você estava mencionando ali o acesso que partidos do Centrão têm às emendas e a dificuldade, né, um pouco maior desse acesso pelo PT. Agora, se tem uma coisa em que os partidos concordam e que eles são alinhados, PT, PL, progressistas e todos os outros partidos, é em relação ao fundo eleitoral. Porque os 5 bilhões de dinheiro público destinados aos partidos políticos para financiar as eleições municipais agora de outubro, eles são distribuídos ali com base em critérios de vozes da minha cabeça. Né? Porque os próprios partidos criam ali as suas regras, mas no fim das contas essa definição vem a partir da cúpula da direção do partido. Porque o que a gente percebe muitas vezes é interesse maior em liberação de dinheiro para candidaturas em locais onde há um maior interesse de que esses partidos obtenham o poder, a despeito de outros lugares onde há uma fraqueza maior de competitividade com outras candidaturas. Como é que você avalia a maneira como esse dinheiro, que também é nosso, é gerenciado por esses partidos, hein, Alan Gani? Olha, eu acho que todo o sistema, ele está corrompido, né? Você tem ali todo um sistema que é dominado pelo Centrão. Todos os partidos políticos estão envolvidos neste esquema. E, de novo, né, não se trata aqui de criminalizar as emendas, só que é o nosso dinheiro que está lá. O ponto é a falta de transparência. Então não interessa nem aos partidos de esquerda, nem aos partidos de direita e principalmente ao Centrão que mude esse sistema. Então é muito difícil. Quem é que vai acionar o próprio Supremo Tribunal Federal que haja algum tipo de rigor no combate dessa continuação do orçamento secreto? Veja, mudamos a regra e continuou. Na prática, continuou. E é o nosso dinheiro. Então, só tem um jeito de mudança, Evandro, a pressão da própria sociedade. Bom, a regra principal ali, Fábio Piperno, é em relação às mulheres e negros e a participação deles nesses partidos, ou seja, que eles têm a obrigatoriedade de determinado investimento nessas candidaturas. Mas nem isso eles estão conseguindo cumprir. Não à toa a gente tem um projeto agora para conceder anistia a esses partidos que votaram essa possibilidade lá atrás e dizem hoje que não tiveram tempo suficiente para implementar essas mudanças. Mas é interessante também, Evandro, como essas coisas elas não mostram nenhum sintoma de evolução no Brasil, pelo menos de algum tipo de depuração, porque isso sempre aconteceu, isso vai continuar. Parece que a gente passou a se acostumar com isso, né? Tá cheio de gente que abre partido de aluguel, né? Que você não sabe o que o partido tem a dizer e tal, mas afinal de contas, a partir do momento em que o partido tem a sua existência autorizada, regularizada e tal, os donos da máquina têm acesso, por exemplo, a um fundo partidário. Aí é uma farra que não tem ideologias, é uma farra que não tem preconceito ideológico, né? Acaba sendo um ecossistema bom para todo mundo e principalmente melhor ainda para as velhas raposas, né? O que você acha, Segré? Eu não vejo problema de que seja mesmo errado, porque não estou de acordo, que tenha a característica de que o presidente do partido determine para quem dá mais dinheiro ou para outro, porque são estratégias políticas e, logicamente, quem for mais competitivo deverá ter mais recursos. Agora, isso explica por que, muitas vezes, os presidentes do partido não estão nem aí, eles não querem ser candidatos, porque o poder que tem o presidente do partido é muito maior que qualquer um dos congressistas, senador, deputado, nem falar de vereadores ou deputados estaduais.
E, finalmente, uma questão apenas, né? Deveria ser abolido esse fundo eleitoral, essa quantidade de dinheiro. Pô, alguém quer entrar na política, que busque os seus patrocinadores ou que ele mesmo coloque dinheiro dele, mas utilizar 5 bilhões... Quando o país, as pessoas, sobretudo de menor renda, estão precisando de tanta coisa, eu acho que é uma falta de respeito à sociedade. E eu lembro que lá atrás, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento privado de campanha, todo mundo soltou rojão, né? Que beleza, eu falei, isso vai gerar um problema lá na frente, porque é dinheiro público, no final das contas é o nosso dinheiro e cada vez mais turbinado, né? Quando a gente fala do fundão eleitoral, a gente já está na cifra do quê? De 5 bilhões de reais, se eu não me engano, né? 5 bilhões, aí é fundo partidário, é tudo nosso dinheiro. Então, no final das contas, essa ideia é muito ingênua de vamos acabar com o financiamento privado, que era ali no auge da Lava Jato, que vai acabar com a corrupção. Como se não pudesse ocorrer por debaixo dos panos financiamentos privados, né? E aí o pior, continua o financiamento privado por debaixo dos panos, além do financiamento público, que é o nosso dinheiro para pagar panfletagem. Agora, Fábio Piperno, o que chama a atenção é a dificuldade que a gente tem de mudar, né, de acessar isso, porque embora o dinheiro seja nosso, os nossos representantes que estariam lá para fazer o melhor uso disso, buscam em várias ocasiões diminuir a transparência e o acesso que a gente tenha. E isso acontece no caso das emendas e também do fundão eleitoral. E veja, quando há algum movimento no sentido de dar um pouquinho mais de transparência ao sistema, isso geralmente vem por alguma iniciativa lá do Judiciário. Imagina se esse Congresso, e esse não, né? Se em qualquer momento o Congresso Nacional vai tomar de fato alguma atitude no sentido de dar maior rigidez ao sistema. Porque se tem uma coisa que une os partidos é isso, é o dinheiro.